Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula falaremos sobre análise das malhas com a presença de fontes de corrente. Nós vimos que para fazer a análise das malhas é necessário aplicar a lei de Kirchhoff em todas as malhas para determinar as equações que compõem ou formam o sistema. Para isso, a gente utiliza as correntes de cada uma das malhas como as variáveis do sistema. A presença da fonte reduz o número de equações que vão compor o sistema. Por exemplo, na figura 1, eu tenho a presença de uma fonte de corrente em uma das malhas, tá? O que normalmente eu faria, aplicaria a lei de Kirchhoff em cada uma das malhas, ficaria com uma equação com duas variáveis, a variável I1 e I2. Isso a gente faz ao analisar a malha da esquerda. Quando eu chego na malha da direita, observe que eu tenho uma fonte de corrente e uma única corrente de malha. Nesse caso aqui, eu posso dizer que I2 é igual a menos a 1. Observe, o valor de 2 saiu de uma forma mais direta. Não foi necessário analisar nenhuma equação. Então, a presença da fonte de corrente me reduziu aí uma equação. Ficando, então, eu encontro o I2 de uma forma direta e substituo na equação da malha da esquerda, tá? Então, a presença da fonte de corrente tende a simplificar um pouquinho a análise do meu sistema, tá? Vamos ver. As fontes de corrente podem apresentar da seguinte forma, que eu vou chamar de caso 1, quando eu tenho apenas uma malha, eu tenho uma fonte de corrente em apenas uma malha, que foi o exemplo citado no slide anterior da figura 1, tá? E eu tenho o caso 2, quando eu tenho uma fonte de corrente existente entre malhas, nesse caso aqui, entre duas malhas, tá bom? Vamos começar analisando o caso 1, na qual eu tenho uma fonte de corrente em apenas uma das malhas. O que me diz a análise das malhas? Eu determino quem são as minhas malhas, chamei de malha 1, malha 2, malha 3, determino as minhas correntes de malha, e então eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada uma das malhas, tá? E aí eu vou ter um pequeno detalhe aqui na malha 3, mas vamos começar analisando a malha 1. Então eu aplico, seguindo a análise das malhas, né, o conceito de análise das malhas, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff, das tensões para a malha 1. E vamos lá. Para a malha 1 eu tenho menos 40, mais 1 e 1, mais 2, corrente da malha que eu estou, e 1 menos a corrente da outra malha, e 3, mais 4 e 1, menos e 2, igual a 0, tá? Para a malha 2, eu não tenho presença de nenhuma fonte de corrente, sigo normal. 8 e 2, menos 20, mais 4 e 2, menos e 1, igual a 0. Já para a malha 3, eu tenho a presença de uma fonte de corrente. Então, a análise dela é um pouquinho diferente. Para a malha 3, como eu tenho apenas uma fonte de corrente para uma malha, a corrente de malha está na mesma direção da fonte de corrente, eu posso dizer, então, que I3 é 5 amperes. Bom, olha que eu reduzi, eu não tenho uma equação com mais de uma variável, né? Eu tenho um valor de 3 direto. Eu posso pegar, então, agora o valor de 3, substituir aqui e resolver o sistema que fica determinado. Duas equações, duas variáveis, tá? Então, esse é um exemplo numérico quando eu tenho uma fonte de corrente apenas em uma malha, tá certo? Vamos agora analisar o caso 2, na qual eu tenho uma fonte de corrente existente entre malhas, né? Entre duas malhas. Eu tenho, então, a criação de uma supermalha e eu devo excluir a supermalha e quaisquer elementos a ela associada em série. A ideia é o seguinte: quando eu tenho uma fonte de corrente entre duas malhas, eu abro a fonte de corrente,
tiro ela do sistema. Circuito em aberto, não tenho passagem de corrente no resistor em série. Por isso que eu mato também tudo que tiver em série com a minha fonte de corrente. E aí eu tenho a criação de uma supermalha. Duas observações. A corrente de malha é determinada antes da exclusão ou da retirada dos elementos em série, da fonte de corrente e dos elementos que estiverem em série com ela, tá? Então, aqui eu acabo analisando essa supermalha, seria uma das equações do sistema. A outra equação vem pela propriedade da supermalha, que me diz a fonte de corrente na supermalha fornece a equação de restrição necessária para encontrar as correntes de malha. E mais, a supermalha não possui corrente própria. Vamos entender um pouco melhor. Vou começar com a supermalha não possui corrente própria. Observe que ao rodar esta malha aqui, ó, a supermalha, ela é composta pelas variáveis ou pela corrente de malha do sistema inicial, que é a malha 1 e a malha 2. Então, ao rodar esta malha aqui, eu fico com uma equação que seria menos V1 mais R1 e 1 mais qual é a corrente que passa aqui e 2. Então, ficaria R2 e 2 mais R3 e 2 igual a 0. Então, aqui eu ficaria R1 e 1 mais R2 mais R3 e 2 igual a V1. Eu tenho uma equação e duas variáveis, o sistema ainda não é determinado. Mas aqui me diz que eu tenho a fonte de corrente da supermalha, me fornece a equação de restrição. Então, ali, ó, na fonte de corrente, no nó da fonte de corrente, eu vou aplicar também a lei de Kirchhoff das correntes, e aí eu encontro a equação de restrição que falta. Então, eu posso dizer que para o nó A, eu tenho que I2 vai entrar aqui nesse sentido, e 1 vai sair aqui, que é a corrente de malha, nesse sentido aqui, tá bom? Então, eu posso dizer que para um nó A, quem entra, lembre que a lei de Kirchhoff das correntes me diz que as correntes que entram no nó é igual às correntes que saem desse nó, ou ainda, a soma algébrica de todas as correntes em um nó é 0. Daí eu posso dizer que I2 é igual a I1 mais o valor da fonte de corrente. Lembrando que isso aqui vai ser um número, ou seja, vai ser uma constante, visto que é uma fonte independente. Agora eu tenho uma equação que foi dada pela lei de Kirchhoff das tensões ao rodar a supermalha. E eu tenho a segunda equação que foi me dada pela lei de Kirchhoff das correntes no nó, onde eu tenho a fonte de corrente da supermalha. Então, a propriedade da supermalha, ela me fornece a última equação, a equação de restrição, que eu necessito para que meu sistema fique determinado. Observe que eu apliquei tanto a lei de Kirchhoff das tensões como a lei de Kirchhoff das correntes, para que eu pudesse resolver o meu sistema, tá bom? Vamos partir então para um exemplo numérico para que isso fique de mais fácil entendimento, não é isso? Então vamos lá, no exemplo 2, vamos determinar as correntes de cada malha de um desses sistemas. Começo analisando como fala a análise das malhas de uma forma geral. Determino quem são minhas malhas, determino a corrente de cada malha, tá? Tenho aqui a presença de uma fonte de corrente entre duas malhas, eu tenho uma supermalha, tá? Então, o que é que eu faço? Abro essa fonte de corrente e retiro tudo que tiver em série com ela. E aí eu formo esse circuito aqui da figura 6. Vamos começar aplicando a lei de Kirchhoff das tensões. Então, vamos lá. LKT para o circuito da figura 6, menos 20 mais 6. Quem é a corrente desse elemento aqui? É a corrente da malha 1.
Então, 6 vezes I1 mais 10 I2 mais 4 também I2 é igual a 0. Eu posso simplificar aqui dizendo que é 6 I1 mais 14 I2 é igual a 20. Essa aqui seria a minha primeira equação. Mas eu tenho duas variáveis nessa minha equação. Eu preciso determinar quem é minha outra equação, tá? A equação, ela vem do nó da fonte de corrente. Então, eu venho aqui na fonte de corrente, como eu falei anteriormente para vocês, e 2 entra e 1 sai. Então, eu vou analisar esse nó aqui que eu chamei anteriormente já. Então, eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes no nó A. E eu tenho que I2, que chega, é igual a I1, que sai, mais 6 amperes. Essa seria a minha equação 2. Duas equações, duas variáveis, o sistema ele é determinado. Se você substituir essa equação 2 na equação 1, você vai encontrar que I1 ele vale menos 3,2 ampere. E I2 ele tem um valor de 2,8 ampere. Então, é assim que eu obtenho ou que eu analiso um sistema quando eu tenho uma supermalha. Eu aplico tanto a lei de Kirchhoff das tensões quanto a lei de Kirchhoff para as correntes. Lembrando que eu abro o sistema onde eu tenho a fonte de corrente, por abrir, eu mato tudo que está em série com ela. Venho aqui, aplico a lei de Kirchhoff das tensões no circuito que resultou, né, após tirar um circuito que resultou com a supermalha. Venho aqui na fonte de corrente, no nó da fonte de corrente eu encontro a equação de restrição do meu sistema. Tá bom? Então, esse foi o exemplo 1. Vamos agora para um exemplo um pouco maior. Vamos para esse exemplo da figura 7, e que me diz que eu tenho, vamos primeiro fazer a análise das malhas gerais, eu preciso identificar que são as malhas, então chamei malha 1, malha 2, malha 3 e malha 4, tá? Determino então as correntes de cada malha, tá? Então eu segui aí chamando de corrente 1, corrente 2, 3 e 4. Observe que eu tenho aqui duas fontes de corrente que formam a supermalha. Eu tenho essa fonte de corrente independente, tá? De 5 amperes, entre a malha 1 e a malha 2, e eu tenho uma fonte de corrente dependente entre a malha 2 e a malha 3, tá? Então, eu tenho aqui duas supermalhas. Vou retirar ela do sistema, ela fica dessa forma aqui. Então, aqui eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões. Já posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui. Para a malha que ficou com a supermalha, né? E para a malha 4. Vamos lá? Então, para a malha maior, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, eu fico com 6... vou começar daqui. 2 e 1. Mais 4 e 3. Mais 8 e 3. Menos e 3 menos e 4, mais 6 e 2. Isso vai ser igual a 0. Então, repetindo, 2 e 1, a corrente de malha que passa aqui é em 1, 4 e 3, 8 e 3 menos e 4, porque eu estou analisando a malha maior, mais 6 e 2 é igual a 0. Você simplificando isso aí, a gente fica com I1 mais 3 e 2 mais 6 e 3 menos 4 e 4 igual a 0. Posso chamar isso de uma equação 1. Tá bom?
Eu posso analisar, então, a malha 4. Aqui foi para a malha, vamos dizer assim, para a super malha, né? Vou analisar, então, para a malha 4. Eu tenho que 2 e 4, mais 8 e 4 menos e 3, mais 10 é igual a zero. Então, eu vim aqui, ó, 2 e 4, mais 8 e 4 menos e 3, mais 10 é igual a zero. Tá certo? Só que aí agora eu tenho a segunda equação. Observe que eu tenho 4 variáveis e 2 equações. Faltam 2 equações, que vêm exatamente dos nós das fontes de corrente a qual eu tirei. Aqui eu posso, então, aqui eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes para encontrar as equações de restrições que faltam. Então, daqui eu tenho que chega aí 2, sai 1, é só você seguir o sentido da corrente, tá? Corrente tá horário, corrente tá horário. Então, para o nó A, eu tenho que chega aí 2, chega aí 2, sai 1. Chega aí 2, sai e 1, mais 5, certo? E para o nó B, seguindo aqui o sentido da corrente, 3 vai entrar. Seguindo aqui o sentido da corrente, 2 aqui vai sair. Então, eu posso dizer que quem chega, 3 e 0. Quem sai, chega 3 e 0 e chega e 3. Quem sai e 2. Quem é e 0, Marley? Observe, e 0, ele me diz que é a corrente que é emitida ou que sai aqui da fonte de 10 volts. Observe que a fonte de 10 volts e a corrente de malha I4 estão meio que isoladas. Então, sobre a fonte de 10 volts, eu só tenho a corrente I4. Então, eu posso dizer que I0 é igual a menos I4. Então, aqui, ó, I4 estaria aqui nessa direção. Sentido contrário a o I0. Substituindo, então, I4 nessa equação aqui, eu tenho que menos 3 e 4 mais I3 menos I2 igual a zero. Pronto, essa é a minha terceira equação. E essa aqui é a minha quarta equação. Agora sim, eu fiquei com 4 equações e 4 variáveis, tá? E 1, e 2, e 3, e 4. Você pode aplicar qualquer método que você quiser para a solução do sistema linear. Eu indico muito o Cramer, particularmente, acredito ser mais fácil, mas aplique em qualquer um. Aplicando o sistema linear com essas 4 equações, você vai encontrar que I1 vale menos 7,5 ampere. I2, ela vale menos 2,5 ampere. I3, ela 3,93 e 4, 2,14 ampere. Então, aqui eu determinei as correntes de cada malha. Se o problema me pedisse o valor de I0, é só dizer que I0 é igual a menos 2,14 ampere, porque ela é menos o valor de I4, tá? Então, só recapitulando aqui, eu determinei quem eram as minhas malhas, determinei a minha corrente de malha, retirei a super malha, né, que é a fonte de corrente entre duas malhas, retirei ela,
que eu tive duas, ela serve tanto para as fontes independentes quanto a fonte dependente. Apliquei a lei de Kirchhoff das tensões nas malhas resultantes sem a supermalha, então eu apliquei aqui nessa malha grande que ficou, apliquei na malha 4, só que eu fiquei com mais variáveis do que a equação. Eu aplico, então, a lei de Kirchhoff das correntes na supermalha, ou seja, nos nós das supermalhas, para encontrar as equações de restrições. Nesse caso, as equações que faltam para tornar o sistema determinado. A partir daí, eu fiquei com 4 equações, 4 variáveis, sistema determinado, eu pude encontrar as variáveis do meu sistema, quando eu faço análise das malhas, ou seja, as correntes de malha. A partir da corrente de malha, eu posso encontrar qualquer grandeza, tá certo? Acho que era isso. Bem, era isso que eu queria passar para vocês sobre análise das malhas com fontes de corrente. Nos vemos na próxima aula.